Gostaria de convidar os palestrantes a vir à mesa para as perguntas. Estamos abertos aos questionamentos. Oi. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer os grandes esclarecimentos que foram passados aqui para todos nós. Segundo, eu quero tirar algumas dúvidas. Primeiro, assim, eu acho até compreensível esse pânico, entre aspas, que foi criado, porque nem os chineses, nem ninguém sabia do que se tratava. É compreensível. Acho que não deve ser continuado. Mas, naquela época, eu acho que ele foi muito bem colocado, o pânico, porque realmente ninguém sabia para onde ia essa coisa e o que era isso. A segunda coisa é o seguinte, é que esse vírus, me perdoem a ignorância no assunto, esse vírus é um vírus que sofreu mutação de outros coronavírus, da SARS ou da MERS, ou sei lá de onde, de outra origem. Primeira pergunta. A segunda os vírus da SARS e MERS, eles não nos atemorizam mais, porque eu fiquei naquela dúvida, como é que nós poderemos fazer diagnóstico entre o coronavírus, que é o novo, e esse coronavírus, que é de SARS e MERS. A gripe suína, por exemplo, no Brasil, eu não vi acompanhando, eu não sei em que ponto está essa doença no Brasil. Sei que já tiveram alguns casos de fatais. Foram poucos, é verdade. Não se trata de uma epidemiológica, senão a gente estava louco. Mas, assim, existe a vacina, essa coisa toda, mas assim, a gente não está atualizado, eu gostaria de ter essa atualização em relação a esses dois, porque também são vírus que provocam a insuficiência respiratória e falecimento. Né? E também porque são, pelo que eu aprendi aqui, muito mais perigosos, entre aspas, então tem uma letalidade muito maior do que o próprio coronavírus. Foi assim que foi passado, se eu entendi bem. A outra coisa é o seguinte, se a China está controlando bem, eu acho que está entre aspas. Deixa eu dizer, porque só estão 85% e os 15%. Onde é que ficam? Para onde esses 15% estão saindo da China? Para onde esse pessoal está indo, esses 15%? Está sendo monitorado isso? A outra coisa também é o seguinte, os brasileiros que chegaram, eles estão assintomáticos, mas não quer dizer que eles estejam sadios. Sim, eu sei, mas aqui foi falado que eles vieram sadios. E eu acho que eles não vieram sadios. E eu acho que também o uso da máscara não é só uma questão política. Porque se disse aqui também que as pessoas, mesmo no período de incubação, elas podem transmitir a doença, ou não, se eu entendi bem. Supondo que os brasileiros que vieram estejam ainda no período de incubação. E, por isso, eles vão para a quarentena. Eles estão sob observação. Então, uma pessoa que tenha contato com eles poderiam se contaminar se não tivesse máscara? É uma dúvida que eu tenho, não sei, me perdoem, mas eu não sou dentro dessa área, eu estou meio por fora dessas coisas. Bom, essas suas dúvidas são bem pertinentes. Agora, o que a gente não pode é começar a extrapolar, foi aquilo que eu disse, é começar a extrapolar para situações pouco prováveis e botar e se. Então, por exemplo, vamos pegar, quando você diz que os brasileiros que vieram de lá, que para você eles estão doentes, eles podem estar assintomáticos, mas acontece que antes deles saírem da China, eles fizeram um swab e que não foi identificado o coronavírus. Então, eles não têm doença, nem são assintomáticos. Isso é medida de precaução por conta da repatriação, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
não foram só esses brasileiros que vieram repatriados. A situação deles é que eles não saíram antes de ter acontecido esse fechamento, essa diminuição de voo. Então, eles só tinham permissão de sair da China mediante a busca do governo, que não aconteceu só com o Brasil. Então, o problema é que o Brasil só foi buscar depois, mas os outros países fizeram a mesma coisa. Então, eles não tinham permissão de sair da China. Mas, por exemplo, se você se lembra, o primeiro caso suspeito, na verdade, não foi o primeiro. O primeiro foi um mal-entendido entre o Minas Gerais e o Ministério. O segundo caso suspeito de Minas Gerais era um estudante que veio do epicentro. Certo? Então, ela tinha todas as características de realmente estar infectada pelo coronavírus. No entanto, o exame dela foi negativo. Por que isso? Como eu falei, nesse momento também está tendo uma epidemia de H1N1. Então, veja, se fosse assim, já teríamos um primeiro caso no Brasil, porque todos esses 26 casos que ficaram em isolamento, nenhum foi confirmado. Então, isso fica claro que essa medida de contenção que está sendo feita é eficaz, está sendo eficaz. Então, a gente não precisa ter o medo mas e se ele veio assintomático, se ele estiver transmitindo antes de adoecer, e se isso acontecer? Porque quem já fez, quem já ficou isolado por ter feito esse caminho de volta, já foi afastado. E agora, esse número de viajantes, com esse tempo, vai diminuir cada vez mais. Tanto é que hoje são quantos casos isolados ainda sobre vigilância? Fora, não, aqui no Brasil. 11 casos. 8. Exato. Então, veja, ao invés de estarmos aumentando o número, está diminuindo o número de casos suspeitos. Então, por quê? Esse caminho de volta está diminuindo. E aí, Estados Unidos tem caso suspeito? Tem. Mas você não precisa ser caso suspeito se veio dos Estados Unidos, se veio da França. É só da China. Então, isso daí fica claro que essa medida de contenção da China está sendo eficaz. Em relação aos portos, principalmente os aeroportos, essas medidas todas que estão sendo feitas, elas são para intensificar os 15, 20, sei lá, algum que fuja à vigilância. Daí a importância nossa no processo. Nossa, que eu digo nós como indivíduos, cidadãos. A questão da influenza e a questão dos outros coronavírus, né? O de 2003 ele gerou um problema de magnitude mundial também. Teve vários países, 800 óbitos, mas ele foi contido naquela época. Então, de lá para cá, já faz 17 anos e não tem mais nenhum caso detectado. Então, provavelmente, ele não tem. É claro que ele pode ainda existir na natureza, já que ele veio de um animal silvestre, mas, aparentemente, ele já é contido. O do coronavírus do Oriente Médio, ele segue sendo, agora, numa transmissão muito mais lenta, a partir dos camelos, não tem um ciclo com morcegos, e também tem. E aí, ele é de menos risco. Então, assim, ele tem menor transmissibilidade e é mais lento e não tem essa capacidade de propagação como esse agora, o novo coronavírus. Então, dos três, o ativo, realmente, assim, apesar do Oriente Médio estar acontecendo 2 casos numa semana, um caso daqui a um mês, mas o mais ativo é o nosso, agora, o novo coronavírus. Já o da gripe é o H1N1. Então, o que chamava de gripe suína era o H1N1, que hoje está na nossa vacina, e a gente está tomando essa vacina. E o que tem de novidade é, ocasionalmente, a gripe aviária, que é a H5N1 e outros, elas estão sendo monitoradas nas aves. Então, de vez em quando, hoje, essa semana mesmo, teve um surto em aves migratórias, aves silvestres, às vezes que acontece também em aves domésticas pelo contato, mas aí eles realmente afetam mais quem dorme dentro de lá, quase, né? Na China e em alguns países você tem uma proximidade muito grande entre o criador e a ave, mas a pessoa adoece, mas não há transmissão entre humanos de forma eficiente, quase nula. Então, por enquanto, é sob controle, e é isso que é o mais vigiado de todos, que seria, assim, aí realmente um risco para a humanidade, uma epidemia
de alta patogenicidade e alta transmissibilidade. É isso que a OMS fica de olho sempre, continuamente. Isso é uma coisa, nós estamos vivendo hoje num ambiente de algoritmos, de inteligência artificial, de sites, satélites. Então, hoje, a própria vigilância epidemiológica no mundo, ela está em real time. Você hoje consegue pegar, através dessas altas tecnologias, dentro de um dashboard, em qualquer lugar, ou no CDC, ou na Europa, você consegue ver. Também existem hoje modelos matemáticos. Inclusive, esses modelos matemáticos foram usados para a epidemia do ebola, usando principalmente sonoridade através do computador. Então, na hora que tem uma epidemia dessa, eu acho que se não tivéssemos vivendo esse high-tech de hoje, eu acho que isso teria sido muito maior do que realmente, né, um país como a China. E se não tivesse acontecido na China? Porque se fosse um país mais pobre, tipo a África, eu acho que o impacto seria maior. Mas a gente está diante de um país que tem a alta tecnologia, tem acordos comerciais com países de alta tecnologia, e em um mês e meio, mais ou menos, né, você ter esse controle. E lembrando outra coisa interessante, que no início, como eles não sabiam, não deram esse alerta. E vocês viram, né, que o próprio prefeito, o próprio governador, ele pediu para se exonerar, né? Foi o prefeito, porque ele se sentiu tão culpado por não ter alertado imediatamente. Porque na hora que você alerta, todo esse high-tech, ele aparece com modelos matemáticos, com toda essa confusão, algoritmo, inteligência artificial, que está aí. O John Hopkins usando esse algoritmo que eles têm de mostrar, na hora que aparece, em real time, aparece no dashboard da sua casa, no meu. Você tem um site, você entra, entende? Então, isso muda também. Todo mundo, né? Virou a fonte principal ele agora, né? Ele substituiu. Ele é hoje isso aí, a fonte. Você baixa, está lá, e você todo dia está lá. É um dashboard que eles fazem em real time. Compartilhar uma preocupação de uma colega de trabalho. Ela chegou hoje de madrugada de Lisboa pela Cabo Verde e chegou aqui a 0h15 da madrugada. E antes, quando o avião aterrissou, houve meio que um frisson e tinha uma pessoa no avião que estava tossindo muito, espirrando, e o comandante avisou que as pessoas não se apavorassem, mas tinha um passageiro que estava com suspeita de uma doença infecto-contagiosa. Aí todo mundo já se apavorou, né? Enfim, mas pelo que a colega disse, a faces da comissária de bordo foi de surpresa, total surpresa. Aí você disse, Silvia, que em aviação é mais demorada a comunicação, vamos dizer, de algum caso, pelo que eu entendi. Navio? Pronto. O navio você pode monitorar a distância. Certo. Eu estou aqui. Como é que está seu caso aí no Ceará? Está bem? Teve alguém? Não teve? Porque na hora que teve esse caso, eu tenho certeza que o pessoal da própria Anvisa já está monitorando, já tem um relatório. Já tinha um assinal do lado de fora. Pronto. Todo mundo paramentado, Pronto. parecia mais astronauta. Pronto. Não é? E todo mundo esperando. Então, disseram para não se assustarem que quando saíssem, iam encontrar isso. E aí ela ficou preocupada porque no aeroporto já estava todo mundo de máscara e dentro do avião não tinha ninguém de máscara e ninguém... Mas, por incrível que pareça, isso é um procedimento padrão para qualquer voo
que alguém apresenta algum sintoma de alguma doença infecciosa. Isso não é, para qualquer que seja, isso não é porque estamos vivendo nesse momento. Porque você sabe qual é a pior situação de uma doença infecciosa dentro do avião? Meningocócica, meningite meningocócica. Então, por isso que eles fazem toda essa situação. Muito mais, então, o risco é muito maior do que o próprio coronavírus, entendeu? Porque não existe nenhum vínculo epidemiológico. E a doença meningocócica, você não precisa de vínculo epidemiológico da atual situação. É um outro tipo de situação epidemiológica. Qualquer pessoa pode entrar no avião numa fase prodrômica ainda de uma situação como essa. Então, é procedimento padrão mesmo. E outra coisa, a tuberculose na Grã-Bretanha, ela é um problema, porque também existem os bacilíferos e voos muito longos. E existe uma preocupação de você estar sentado junto de pessoas bacilíferas. E como eles têm um programa de combate à tuberculose em UK, porque é um problema para eles e eles não querem ter, então eles têm todo esse rastreamento, dependendo do voo. Então, você pode pegar um voo desse e ter que fazer um raio-x. A minha pergunta é o seguinte: teve todo esse aparato para dar assistência a essa paciente, né? Mas e o restante que teve o contato com ela? Não teve nada de apoio. Vão ser o que o pessoal de portos e aeroportos, principalmente aeroportos, vão fazer, vão monitorar essas pessoas Sim, no mas domicílio. no caso desse voo, né, que Sim. ela fez, aí que vão não ver houve. quem estava próximo, com a proximidade. Não, mas eu falo no caso de um quadro contagioso de uma meningite. Sim, não há. vai ter que fazer a vigilância epidemiológica. E numa meningite você tem até 10 dias para poder fazer o monitoramento. Olha, se a gente for fazer todo o si, como os meninos disseram, esse pente fino, é melhor todo mundo em casa, preparar e esperar a finitude da vida, porque não dá. Vai entrar numa neura. O que você acha? Eu mesmo não dá. Ou você confia ou não confia, ou você vê as possibilidades epidemiológicas. A epidemiologia ela é muito importante, muito importante. É justamente isso que a gente já vinha falando, né? Se for começar a colocar as possibilidades e a teoria da conspiração, né? Você vai sempre inventar um motivo para ser e começar isso às vezes é até parte do nosso próprio pânico e pavor. Então, quem tem medo de assombração vê fantasma. É a mesma coisa. Sabe onde é que isso acontece? É com o HIV. As pessoas têm a relação de risco, têm a culpa, porque existe uma série de historinhas em volta, e todo dia vai para o infectologista, já pediu os exames, já pediu o PCR, já pediu tudo, e se você disser que não, ele quer que você diga que sim. Ele leu tudo do Google, e na hora que ele sai, ele ainda vai, se tivesse escrito na frente, infectologista, ele vai, se tiver outro infectologista, e ele fica nesse canto que eu chamo canto da perua preta, porque ele fica... Sim, mas eu estou lhe dizendo que entra no si. E a janela? Eu nunca vi uma janela tão grande. E si? Boa noite. Eu vi um elogio do grupo à rapidez com que o governo chinês atuou em alguns aspectos, mas eu gostaria de lançar uma pergunta aqui, um pouco provocativa talvez, porque eu assisti em alguns canais de TV, alguns comentários a respeito disso. Existe uma posição, vamos dizer assim, política do governo de dominar toda a questão da informação. Nós não podemos esquecer disto. E existem alguns comentários de que houve um certo atraso, de algum modo, na informação para a população.
haja vista que havia a questão da festividade do ano chinês e houve uma hesitação do Partido Comunista de informar as pessoas que deveriam se prevenir por conta de, talvez, riscos de repercussões maiores na economia e todo um processo que nós vimos que acabou, de certo modo, acontecendo. Então, eu lançaria... A minha pergunta, na verdade, gostaria de ouvir de vocês o comentário a respeito desse aspecto. Porque nós sabemos que um colega nosso veio a falecer porque lançou um alerta antecipadamente, mas foi, inclusive, convidado a se explicar perante a polícia chinesa porque é que ele estaria lançando fake news. Esse colega, inclusive, veio a falecer da doença. É um oftalmologista. Então, aí eu gostaria de perguntar a vocês, qual a opinião de vocês, como infectologistas, sobre esse aspecto da questão da transparência dos governos em relação a isso? É importante que a gente tenha no Brasil algo como isto, né? Eu acho que aqui a gente tem uma tentativa de se transmitir para o público de uma maneira geral, de uma forma honesta e correta, mas é importante que a gente se previna sobre as posições governamentais hoje em dia a respeito disto. Desculpem a pergunta tão longa. Então, todas essas emergências, seja essa agora, a do Ebola, seja a do H1N1 em 2009, né, que teve aquela questão que era a gripe americana ou mexicana, elas têm um grau de indeterminação que, na hora que você mantém o vácuo das respostas, ela abre espaço para o boato e para o medo. Ao mesmo tempo, saiu até uma série, acho que foi ano passado, a Chernobyl, né? Vale a pena todo mundo assistir, que ela mostra isso também. São governos, mas governos são formados por pessoas. E tem pessoas, e tem grupos e vetores, natureza individual ou maior, que uns tendem a não responder imediatamente, a fazer uma postura defensiva, de negação, depois assumir a postura proativa de resposta, quando outros já vão, não, temos sim o problema e vamos executar. Então, a questão lá da China, desse médico, pelo que eu entendi, eu também acompanhei de notícias, né, temos a mesma fonte de informação, eu acho que naquele primeiro momento em que ele deu o alerta, realmente não houve um retorno, aí eu não sei dizer se foi do governo local, nacional ou geral, que o Partido Comunista ele é quase de bairro, ele vai do bairro até o nacional, né? Então, não, vamos dizer assim, não botaram fé no começo, né, daquele alerta que ele fez, mas por que se elogia a China, né, hoje, né? Não, a China não é boazinha, não. Ela tem muito a perder, tem muito a ganhar, então a transparência e a confiança faz ela ter, sim, esse retorno de manter o status dela de um país de confiança. Sem confiança, se perde também dinheiro. Mas a partir do momento em que a coisa ficou em destaque, as da elogiam comparado com 2003. Que em 2003, sim, eles abafaram, só se descobriu a epidemia da SARS já no Vietnã. Se você acompanhar a história da SARS, a China, não, está tudo bem, e quando você viu, no Vietnã, eclodiu um foco, e aí foi quando a humanidade soube, e ela passou vergonha, entre aspas. Então, comparado com 2003, a China está sendo totalmente transparente, com a ressalva desse primeiro momento aí, que até o próprio prefeito falou, não vou me demitir porque eu fui incompetente, eu deixei as coisas acontecerem e talvez tenha sido minha culpa, porque muita coisa explodiu. Eu não impedi o Ano Novo lá, a festa do Ano Novo lá, eu não dei a urgência que deveria ter dado, mas até ele fez a minha culpa. Então, não é que a China virou santa, não. É porque hoje, desde o regulamento sanitário em 2005, depois a versão 2000 e agora 2012, a transparência tem sido uma exigência. E quem trabalha com negócios, a falta de confiança é pior do que um vírus. Então, também tem esse cenário aí. E aí, nesse caso, a partir daquele momento, ele tem sido exemplar. Algumas coisas a gente não chega até a gente. Assim, por exemplo, eles estão conseguindo atender a todos os pacientes, construíram esse hospital e já construíram outro de novo para atender todo mundo. Talvez tenha tido muita gente lá com desassistência. Isso realmente é filtrado.
mas a questão de informação epidemiológica é quase em tempo real. Não sei se vocês concordam. E também tem o seguinte, existe também a cultura, que também eles tiveram, no princípio, o problema da cultura deles, de identificar, e também essa assistência, tanto é que esses hospitais novos, justamente para tentar. É um país muito grande, é um país complexo, e é um país que tem muita gente, e tem uma cultura higiênica até diferente, alimentar, higiênica, é bem diferente, como na Índia, né? Um caso desse na Índia, na África, e aqui mesmo. A gente está muito acostumado a ver as coisas pelo âmbito de onde nós estamos circulando. Mas quando você vai para a periferia, nossas periferias são pesadas. São periferias difíceis. Aquelas casas, as formas, a maneira que as pessoas moram, os cubículos, tudo. E a cultura. A cultura também é importante. Mais alguma pergunta? Então, gente, muito obrigado pela participação. Agradeço os palestrantes e, se Deus quiser, em breve estaremos com outras atividades. Obrigado a vocês.